O frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã ficou ameaçado após os países trocarem disparos no Estreito de Hormuz. O presidente americano Donald Trump se recusou a dizer se a trégua continua em vigor. A gente vai conversar agora com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que é quem vai nos atualizar sobre esses últimos momentos, né? E o que a gente teve entre essa segunda e agora, terça-feira, né, Américo? Porque, olha, bombardeios voltaram a acontecer, inclusive já atingindo os Emirados Árabes Unidos, que, né, de largada não teria diretamente realizado nenhum ataque para o Irã, mas ainda assim tem recebido bombardeios. Ou seja, qual que é a situação de momento agora, Américo? Bom dia para você. Olá, Débora, muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Money. Tecnicamente, não tem nenhuma dúvida de que o cessar-fogo foi violado, porque os dois lados dizem que atacaram o outro, lançaram mísseis ontem, pelo menos em direção às embarcações dos dois lados, e inclusive o Irã atacou um terceiro país, os Emirados Árabes Unidos, com os seus mísseis. Mas os líderes dos dois países, tanto do Irã quanto dos Estados Unidos, não assumem que rasgaram o cessar-fogo e evitam comentar se ele de fato está suspenso ou não. Tudo isso enquanto os negociadores continuam também nos bastidores tendo conversas através dos mediadores do Paquistão. O ponto, Débora, é que a tensão subiu muito ontem no Oriente Médio, em especial nas águas do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Isso porque o presidente Donald Trump tinha anunciado que os militares americanos iam guiar alguns navios para deixarem o Golfo Pérsico atravessando o Estreito de Hormuz sem autorização do governo do Irã, que na prática bloqueou o Estreito de Hormuz desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Isso foi interpretado pelo governo do Irã como uma grande provocação, como uma violação do cessar-fogo, inclusive sem tiros naquele momento, porque eles acreditavam que o cessar-fogo incluía a liberação do Estreito de Hormuz, desde que os Estados Unidos também suspendessem o bloqueio que estão fazendo contra embarcações iranianas naquela área. E o governo do Irã, segundo a sua mídia estatal e segundo a sua própria marinha, disse que disparou mísseis contra destroyers militares americanos que tentavam se aproximar do Estreito de Hormuz. Algumas reportagens da imprensa iraniana chegaram a dizer que a marinha do país chegou a atingir alguns dos navios americanos, o que foi negado pelos Estados Unidos. Depois, o presidente Donald Trump disse que os americanos afundaram pelo menos 7 pequenos barcos iranianos que estavam na região do Estreito de Hormuz e eram um risco à navegação daquele local. O Irã também nega que isso tenha acontecido. E uma coisa que foi absolutamente confirmada é que o Irã atacou pelo menos 2 navios, na região do Golfo Pérsico, nas águas dos Emirados Árabes Unidos, um navio do próprio Emirados e outro navio coreano. Além disso, os mísseis iranianos atingiram ainda um porto muito importante nos Emirados Árabes Unidos. Foram os primeiros ataques do Irã contra outro país desde o início do cessar-fogo. Então a gente teve, de fato, muita ação militar, disparos de ambos os lados, com consequências que foram negadas pelos dois lados, de atingir navios militares americanos, de terem afundado embarcações do Irã, mas a gente viu a tensão aumentando muito. Então, tecnicamente, a gente viu ontem uma violação do cessar-fogo. Se o cessar-fogo vai continuar sendo implementado a partir de hoje ou não, é uma outra questão. Agora, a temperatura continua muito alta e as ameaças dos dois lados também. O presidente Donald Trump disse que ia varrer da face da terra os militares iranianos caso eles tentassem novamente atingir algum barco, alguma embarcação militar dos Estados Unidos, e o Irã hoje diz que está apenas começando o seu bloqueio no Estreito de Hormuz e que entende que os Estados Unidos não podem aceitar esse status quo. Então, todas as indicações, Débora, são de que a tensão vai continuar e de que qualquer erro ali pode colocar esse cessar-fogo de vez sendo suspenso. Pode violar definitivamente o cessar-fogo e nos levar, de fato, à guerra aberta novamente. Ainda não estamos nesse estágio. O que nós tivemos foram violações do cessar-fogo, mas a tensão é muito grande, qualquer erro pode aumentar muito as consequências aí e levar eventualmente ao reinício do conflito.